pessoal, somos convidados a refletir sobre dois textos bíblicos importantes e percebermos o erro que contém esses dois textos bíblicos, né? A contradição que os dois se colocam, se chocam. É importante a gente saber que a maioria dos estudiosos bíblicos modernos acreditam que a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chegaram à forma que temos hoje no período pós-exílico, lá pelos anos 520 antes da era cristã, quando as tradições mais antigas, orais, escritas, apareciam detalhes geográficos, demográficos e contemporâneos daquela época, e ainda também questões políticas da época. Então isso dá a entender que foi mais ou menos escrito nesta época, né? Os 5 primeiros livros são uma hipótese documental baseada em 4 fontes, né? Entendidas como escolas literárias e não indivíduos, né? A fonte javista e a fonte eloísta, frequentemente entendida como a única fonte, a fonte sacerdotal e a fonte deuteronomista. Então há ainda discussões sobre a existência, a origem das fontes não sacerdotais, mas a tese majoritária dos estudiosos é que estas existem e são posteriores ao exílio. Então, chegamos à conclusão de que o texto do Gênesis foi escrito mais ou menos 520 anos antes da era cristã. Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque o livro do Êxodo foi escrito mais ou menos 1250 anos antes da era cristã. Essa é um consenso entre a escola, entre os estudiosos da Bíblia, né? É importante a gente entender. Livro do Gênesis escrito mais ou menos 520 anos da era cristã. E o livro do Êxodo foi escrito mais ou menos 1250 anos antes da era cristã. Então existe aí uma diferença grande, mais de 700 anos de diferença de um escrito para o outro. Então nós somos convidados a pegar o livro do Êxodo, capítulo 6, versículos de 3 a 4, lembrando que o Êxodo foi escrito, né, mais ou menos 1250 anos antes da era cristã. E o texto diz assim: Deus também disse a Moisés: Eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhe revelei meu nome Javé. Então, no livro do Êxodo fica claro que Deus não se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. Porém, nós podemos perceber no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 23, que está escrito: Sete foi pai de um filho e o chamou Enos. Foi neste tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Como nós podemos perceber, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, porém, né, como se fosse uma introdução ao Pentateuco, a Torá, mas ele não foi o primeiro livro a ser escrito. Portanto, quando a gente olha para esse livro e ele diz que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus a partir deste momento do Gênesis, 520 antes da era cristã, ele se contradiz com o texto que nos coloca que em Êxodo 6, 2 a 3, Deus também disse a Moisés: Eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus poderoso, mas não revelei meu nome a Javé.
Então fica aqui essa dúvida, né? No livro do Êxodo, que é um livro escrito 1250 anos antes da era cristã, diz que Deus não se revelou como o seu nome, Javé, a Abraão, Isaac e Jacó. Só que o livro do Gênesis, que foi escrito mais ou menos 750 anos depois do livro do Êxodo, diz que o nome do Senhor já era adorado no templo, né? Existe aqui um erro fundamental. Então se apresenta para nós aqui uma contradição bíblica importante. Deus não é conhecido em Êxodo 6, mas é conhecido em Gênesis capítulo 4. Como que isso pode ter acontecido? Há uma discordância aqui nos textos, há uma dificuldade importante a ser sanada nesse texto. Então, mais uma contradição bíblica que precisa ser explicada. Um abraço, tchau.